Olá, irmãos queridos, que bom poder estar com vocês mais uma vez na nossa partilha entre irmãos, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, das experiências da gente na igreja, na nossa comunidade, comunidade Bom Pastor, aqui em Copacabana, e acolhendo você para mais um tempinho juntos. Se você quiser compartilhar algo também, escreve aí pra gente, a gente lê, viu, Laura Beatriz? Você me dá um relatório. Dou sim. Então, bota aí o que você sente também sobre esses temas que a gente vai colocando. Concordou, discordou, tem um testemunho a dar, curte ou manda para outra pessoa, sei lá, vamos movimentar um pouquinho mais aí a nossa internet, porque eu não sei como é que funciona isso, mas aí a internet entende que a gente está se mexendo, que a gente está vivo e faz chegar em mais gente, não é assim? Olha, a gente está no mês das missões, né? Então, proposta, né? Você mandar esse podcast se você gostar. Se você gostar, se te tocar, né? Mandar para pelo menos 3 pessoas. Você topa, concorda? Diz aí. Eu sei que tem gente que manda para muito mais, né? A Shirley acabou de falar no intervalo aqui, né, Padre Antônio? Que ela manda para todo o Rio Grande do Sul. Mas a palavra de Deus tem sempre alguma coisa especial para o coração da gente, Ai, né? é verdade, Padre Antônio. A palavra de Deus ela tem uma resposta, tem uma direção que cada um pode abraçar, segundo aquilo que é o seu momento de vida, o seu desafio a ser enfrentado nessa hora. Então, é nisso que a gente aposta, é nisso que a gente Amém. acredita, e por isso a gente acredita que vale a pena compartilhar, né? Então, vamos começar, Laura. Hoje, queria convidar você a gente dar uma olhadinha num livro muito simpático da Bíblia, que não é tão grande, eu acho até que dá para a gente encorajar os irmãos a pegarem e lerem assim, logo assim, como de fato deve ser lido, porque é a primeira carta de São João. E como a gente lê uma carta normalmente, né? A gente lê uma carta, né? Que eu acho que pelo tamanho dá para ser assim, dá para fazer desse jeito. Ler a primeira carta de São João inteirinha. Agora, acho que a gente não vai fazer isso agora, né, Laura? Eu acho que vale a pena a gente tomar como motivo, como matéria-prima da nossa partilha, apenas os versículos 1, 2, 3 e 4. Aliás, desde a semana passada que a gente estava com o propósito de compartilhar esse trechinho, mas semana passada a gente foi falando de um monte de coisa e não deu, né? Então a gente vai fazer hoje. Ainda estamos no mês de outubro, mês missionário, então eu acho que esse comecinho aqui da primeira carta de São João tem muita coisa legal. Primeiro, para a gente compreender por que João escreveu essas coisas e depois, de que maneira, em que medida essas coisas falam para a gente também hoje, também agora. Então, vamos lá, mãos à obra. Vamos lá. Primeira Epístola de São João, capítulo 1, versículo 1. Beleza, então, vamos nós. Vamos nós. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Beleza. Ah, que lindo essa frase final, né, É uma Padre boa Antônio? maneira de começar uma carta, né? Como toda carta, todo começo de carta, João está, de alguma maneira, dando o motivo pelo qual ele escreve. O motivo, na verdade, é um duplo motivo. Para que os irmãos que estão recebendo a carta tenham comunhão com ele, sendo que ele, né, e sua comunidade têm comunhão com o Pai e o Filho,
e para que a alegria daqueles que estão recebendo a carta seja completa. Então, olha, estou escrevendo para vocês para que vocês tenham uma alegria inteira, completa, Uau. de verdade. E para que, lendo essas coisas, vocês tenham comunhão com a gente. Vocês sintam no coração de vocês o que nós sentimos no nosso. Vocês creiam no coração de vocês o que nós cremos no nosso. Vocês saibam no coração de vocês o que nós sabemos no nosso. Sendo que a nossa comunhão é com o Pai e o Filho. Portanto, se vocês tiverem comunhão conosco, se vocês crerem naquilo que nós cremos, vocês terão uma comunhão com Deus que vai ser indestrutível. Vamos lá, vamos depois então dizer o que nós cremos, o que nós... Beleza. Mas na introdução já tem muita coisa boa acontecendo. Então, bom, primeiro, vamos nas coisas mais, assim, mais materiais, né? Laura, o Evangelho de João começa com a expressão no princípio. O Evangelho de João dialoga com o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que começa com no princípio. A primeira carta de São João afirma que o que era desde o princípio nós temos ouvido, visto, tocado. Incrível isso. Bom, então, o livro do Gênesis fala da criação de tudo. No princípio, eu gosto de ler assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra, então. certo? Então, no princípio, Deus, o Criador de todas as coisas. Oh, glória. Tudo aquilo que existe, as coisas visíveis e invisíveis, portanto, as criaturas visíveis e as puramente espirituais, que são os anjos, tudo foi feito por ele. Então, o livro do Gênesis fala do início de tudo. O início de tudo, como Deus havia sonhado, como Deus havia planejado. Ele fez conforme o que havia no seu coração e viu que tudo era bom. E, inclusive, descansou na sua obra. Mas o que Deus fez no princípio foi machucado pelo pecado. Um machucado fundo que transtornou a nossa alma, que transtornou a criação. Portanto, a obra de Deus precisava ser restaurada, reparada. O Evangelho de João nos mostra que essa recriação, essa restauração, essa reconstrução de todas as coisas aconteceu por Jesus. Jesus, que é o Verbo, a palavra eterna do Pai, que no princípio estava com o Pai, era Deus com o Pai, e que se fez carne e que habitou entre nós para restaurar tudo que o pecado havia machucado, ferido, dentro de nós e ao nosso redor. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, antes de todas as coisas, o Verbo, que estava em Deus, que era Deus, que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós para refazer todas as coisas. O Evangelho de João fala da recriação de tudo, da renovação de todas as coisas em Cristo. Primeira carta de São João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, visto com nossos olhos, tocado, apalpado com nossas mãos, isso nós anunciamos a vocês. Ele está falando agora do princípio, se referindo ao ministério de Cristo. Então, João, apóstolo, diz o que nós vimos desde o começo. Não coisas que foram pensadas depois, mas o que nós contemplamos, o que nós testemunhamos desde o momento em que Jesus manifestou a nós a vida que estava em Deus. O que nós ouvimos desde o princípio, não coisas que foram ditas depois, mas aquilo que Cristo disse desde o princípio.
o que nós apalpamos do verbo da vida desde o princípio, nós que convivemos com ele e que testemunhamos que ele se fez carne e habitou no meio de nós. Isso nós anunciamos a vocês agora. Isso que é o fundamento da nossa fé, isso que é testemunhado pelos apóstolos, não uma doutrina contaminada por pensamentos humanos, não uma palavra contaminada por doutrinas humanas, não uma experiência contaminada por enganos humanos, mas aquilo que é o testemunho dos apóstolos, que desde o princípio nos foi dado por Cristo e que é o fundamento da fé da igreja. Isso é o que nós agora anunciamos a vocês, lembramos a vocês. Padre Antônio, ele poderia, me veio ao coração, ele poderia ter falado o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu não sei se ele apalpou como Tomé, mas aqui está dizendo. Então, a sensação interior que eu tive é que ele está falando isso como igreja. Exato. Nós temos visto, o que nós temos contemplado, o que nós temos apalpado. A gente sabe pelo Evangelho que Tomé apalpou. Não sei se João encostou, foi mais. Mas assim, a impressão, ele está falando como igreja, mas nós. A impressão é essa, né? É a doutrina verdadeira de Cristo, o testemunho fiel de Cristo, que é transmitido aos apóstolos, não de uma maneira secreta, nem de uma maneira meramente teórica, mas com uma experiência na qual eles viram, ouviram e tocaram, porque o verbo se fez carne. Isso que é o fundamento da igreja, isso que deve ser o fundamento das nossas comunidades. Isso nós queremos compartilhar com vocês, para que vocês tenham comunhão nesta igreja. E por meio dessa comunhão na vida da igreja, vocês tenham comunhão com o Pai e o Filho. No princípio, a criação, no princípio, o verbo de Deus que se fez carne, no princípio, o testemunho de Cristo que é transmitido aos apóstolos e pelos apóstolos às comunidades de todos os tempos. Então, esse no princípio, que é como que o motivo que se esconde por trás de cada uma dessas etapas, fala da criação, fala da encarnação e fala do testemunho de Cristo presente na igreja. Essas três realidades, elas se entendem umas pelas outras e elas nunca podem ser separadas umas das outras. Cristo restaura o projeto, o sonho original do Pai ao criar todas as coisas. Cristo importa a toda a criação, a todos os homens. Nele se renova e é levada à plenitude a criação. Ou seja, aquilo que nós somos aos olhos do Pai e aquilo que é o projeto, o destino do Pai para todos os homens ao nos criar, Cristo restabelece. Portanto, não se entende Cristo se não se apela à criação que ele restaura. E se ele tem o papel de restaurar toda a criação, o lugar de Cristo é como centro da criação, é como o princípio da criação e é como o alvo de toda a criação. Portanto, Jesus importa a todos os homens de todos os tempos. Depois, ele se fez carne, a vida que estava no Pai, Jesus traz a nós, se tornando verdadeiramente homem. O cristianismo não é, em primeiro lugar, uma tese, uma ideia, mas é alguém. E é o encontro com esse alguém. Nós vimos, ouvimos e tocamos. Agora, nós temos acesso a esse Jesus, o verbo da vida que se fez homem. Nós temos acesso a ele e podemos, de alguma maneira, encontrá-lo e experimentá-lo. Podemos nós também, de algum modo, entrar em comunhão com aquilo que ele nos trouxe por meio da sua humanidade,
através do testemunho, através da palavra, através daquilo que nos chega por meio dos apóstolos. A igreja é apostólica, é uma das características fundamentais da igreja. Não temos acesso a Jesus pulando o ministério dos apóstolos, pulando a igreja. Não temos acesso a Jesus por uma operação meramente intelectual ou meramente individual. É sempre como parte desse nós, que é o nós da igreja. Então, a costura da obra da salvação, a costura da história da salvação, a costura do agir de Deus é perfeita. E os fios são esses. O mesmo Deus que nos cria, em Cristo encarnado nos salva e na igreja nos faz ter comunhão com o seu Filho e com ele por meio do testemunho dos apóstolos. Por isso que ele explica no versículo 3 por que ele anuncia, por que ele viu com os olhos, tocou com as mãos. Ele explica, né, que é para que vós tenhais comunhão conosco. Quer dizer, não é uma comunhão direta, mas é uma comunhão via os apóstolos. É isso, porque ele explica assim de uma forma para que não tem outra forma, né, de ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, se não for desta forma como São João está explicando nesse pedacinho tão curtinho aqui. Exato, né, onde eu encontro o Filho e no Filho encontro o Pai. Nessa comunhão que foi gerada pela presença de Cristo e que é mantida pela presença de Cristo, histórica e atual na sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu não tenho a cabeça se eu não tenho o corpo. Só se eu tivesse um cadáver, né? Ou então só se eu tivesse né, uma coisa monstruosa, uma cabeça sem corpo, né? Então, para João essas coisas estão muito... Para Deus essas coisas estão muito concatenadas, né? Portanto, dizer Jesus eu quero, a igreja eu não quero, não funciona. Não funciona. Algumas pessoas, de vez em quando a gente vê na internet uns posts, a gente entende, né? Mas é engraçado, mas ao mesmo tempo é sem propósito, né? De Jesus eu gosto, o que eu não gosto é do fã-clube, né? Falando da igreja, né? Mas a igreja não é o fã-clube de Jesus. Se a igreja fosse o fã-clube de Jesus, de verdade, possivelmente eu também não ia querer muito papo, porque, né? Mas a igreja é o corpo de Jesus, não é o fã-clube. Eu posso gostar de um artista e não fazer parte de um fã-clube. Uhum. Eu não posso ter a cabeça de um corpo se eu não tenho o corpo inteiro. A diferença é essa, né? Há um autor que fala uma coisa muito legal, né? Que parece que é uma coisa que não, mas faz muito sentido. Ele diz: a igreja é a mediação, ou seja, é o meio no qual eu encontro Jesus. A igreja não é um intermediário. Um intermediário é alguém que entra no meio. E o intermediário, às vezes, não me deixa ver quem está por trás dele. Por exemplo, eu posso fazer um negócio com um intermediário seu e sequer ver você. A igreja não é um intermediário. A igreja é a mediação, ou seja, é o ambiente no qual eu encontro Jesus. Eu e Jesus estamos e nos encontramos nesse ambiente chamado igreja. Ele está presente na igreja, o seu Espírito Santo vive na igreja, o seu corpo eucarístico me alcança na igreja, a palavra dele me é anunciada na igreja. Então a igreja não é um intermediário, ela é a mediação. Nela eu encontro Jesus, assim como em Jesus eu encontro o Pai. A obra da salvação acontece por meio de mediações, não por meio de intermediários. Jesus é a mediação entre eu e o Pai, entre o Pai e eu. Eu não posso ter acesso ao Pai se eu não tenho Jesus, né? Por outro lado, a igreja é a mediação entre eu e Jesus. Eu não posso ter Jesus
senão nesse ambiente que eu chamo de igreja, porque ela é o corpo de Cristo. A igreja não é um intermediário. Me dê Jesus aqui, mas eu nem vou ver Jesus porque a igreja é que vai me dar. Não, não. A igreja é a mediação. Nela eu encontro Jesus. E fora dela eu fico às apalpadelas, mas eu não acho. Assim como Jesus é o mediador entre os homens e o Pai. A igreja não faz o trabalho que Jesus veio fazer, mas a igreja faz a parte dela, ela é corpo de Cristo, nela eu tenho a Ele. Se eu busco na igreja alguma outra coisa, ela sempre pode me decepcionar. Se eu busco na igreja Jesus, ela nunca vai me decepcionar. Se eu busco na igreja, sei lá, cara, alguém que não seja Jesus, um discurso que me dê, sei lá, a sensação de que eu estou ouvindo o que eu queria ouvir. Se eu busco na igreja realização pessoal minha, se eu busco, eu posso me decepcionar em qualquer uma dessas coisas. Se eu busco na igreja Jesus, ela nunca vai me decepcionar. Porque ela é mediação para isso, para que eu encontre Ele. E se eu busco a Ele, Ele sempre vai se dar a mim na igreja. Se eu perco isso de vista, danou-se. Padre Antônio, tem uma palavrinha aqui que, para mim, sobressai, como se ela crescesse de tamanho aqui na Bíblia, é que ele explica, né, por que para ter comunhão conosco e uns com os outros, né? Nós vos anunciamos. Essa palavra, assim, anunciamos nesse trechinho que São João vai falando, olha, no princípio, como ele fala no Evangelho, no que eu toquei, o objetivo, há uma necessidade de anunciar para que a gente tenha comunhão. Então, assim, a gente, nesse mês de outubro que a gente está, das missões, essa palavra, nós vos anunciamos, ela passa a ter uma importância, eu passo a compreendê-la de uma forma mais viva, nesse trechinho aqui, essa necessidade de anunciar para que haja comunhão. E é interessante que a palavra anunciar ela é diferente de várias outras que se referem ao ato de falar algo, de contar algo. Porque normalmente quando eu anuncio uma palavra, eu anuncio alguma coisa, significa que essa coisa ela é maior do que uma mera ideia minha. Quando eu vou contar para você uma ideia minha, eu não vou, Laura, eu vou te anunciar uma ideia. Não, Laura, eu quero te contar uma coisa que eu pensei aqui. Quando eu digo, Laura, eu vou te anunciar uma notícia, alguma coisa que é maior do que eu. Que é maior do que eu. Ou seja, a pessoa que anuncia, ela não é dona do que é anunciado. Sei lá, vou anunciar o Prêmio Nobel da Paz. Eu não tô dando prêmio em meu nome. Então, aquele anúncio fala de alguma coisa da qual eu não sou o dono. Né? Olha, eu vou anunciar um pacote de medidas do governo. Bom, quem é que vai anunciar? O ministro, o porta-voz. Mas não é dele, não são medidas da cabeça dele, não são ideias dele. Ele está anunciando alguma coisa que é maior do que ele. Nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não é produção de ideias nossas. Quem recebe o Evangelho sabe que está recebendo algo que é muito maior do que o fruto do seu entendimento humano. E quando anuncia, sabe que está anunciando algo que não pode se reduzir àquilo que a sua própria mente imagina. O anunciador nunca é dono do anúncio, da mensagem. Por isso, na igreja, isso é muito sério para quem anuncia. Eu não posso anunciar opiniões de um grupo, ideologias. Eu devo me questionar o tempo inteiro. Isso que eu estou falando é conforme o Evangelho? Assim como as pessoas podem também questionar. Peraí, você está falando isso em seu nome ou você está anunciando o Evangelho? É distinto. Né? Eu posso ter coisas na minha cabeça, não deveria, mas posso ter, que não passam pelo crivo do Evangelho. Então alguém poderia dizer, mas isso é um anúncio do Evangelho ou é uma proposta pessoal sua ou é uma ideologia sua? Então,
Anunciar é uma palavra que tem um peso muito maior. E me parece que uma das coisas que essa palavra designa é que aquilo que eu vou dizer não se restringe ou não se resume a algo meu. Eu estou falando de algo que é maior Muito do que maior, eu. né? Né? Lembrando, para a gente entender um pouquinho dessa passagem, e, aliás, para a gente entender um pouquinho da primeira carta de São João, e também esse no princípio que ele usa aqui, né? E que é tão importante. Quando a primeira carta de São João surge e é enviada, né, a uma comunidade ou a várias comunidades, já está acontecendo a propagação entre comunidades cristãs, entre a igreja, pelo menos numa região, de algumas doutrinas que não correspondem ao testemunho dos apóstolos, que são novidades e que colocam em risco o evangelho genuíno. E isso o senhor está dizendo já que a palavra cristão surgiu logo nos primeiros anos, quer dizer, no meio da igreja primitiva cristão já apareceram havia heresias, né? Nó. Possivelmente por conta de doutrinas que eram estranhas ao cristianismo e que algumas pessoas que se tornaram cristãs continuaram abraçando. E aí elas tentaram fazer meio que um mix. Uma adaptação. Né? Para essas doutrinas, o que é corporal é irremediavelmente corrupto. Essas doutrinas imaginavam que a divindade criou, né, muitas coisas, ou se manifesta em muitas coisas, e nas coisas espirituais, ok, mas as coisas materiais, desde a origem, elas são de segunda linha. Algumas pessoas, algumas dessas doutrinas que são de fora do cristianismo, elas consideravam até que havia um criador das coisas boas e espirituais e um criador das coisas materiais que eram, desde a origem, negativas. Veja, isso não é cristianismo, tá? Que loucura. Mas eram ideias pensamento, que né? existiam naquele tempo, como existem hoje outras tantas e algumas até parecidas com essa. Então, tudo que é material não tem a ver com salvação. Por isso, São João faz questão de dizer o que a gente ouviu, apalpou, Exato. tocou. Tudo que é material não tem a ver com salvação, não tem a ver com perfeição, não tem a ver com evolução, não tem a ver... E por aí vai. Então, quando algumas pessoas que professam isso, ou que têm diálogo com esse tipo de doutrina, se tornam cristãs, elas tentam... Bom, na verdade, por exemplo, que é a parte que importa para a gente aqui, Jesus, incrível esse Jesus, né? Maravilhoso. Jesus, ele não foi homem de verdade. Na verdade, ele não teve um corpo de verdade. O corpo dele era uma mera ilusão, para que ele pudesse falar conosco. Na verdade, ele nem morreu na cruz, porque ele não tinha um corpo, era só uma coisa aparente. Ou então, ele foi trocado. Enfim, havia todo tipo de viagem na maionese. Mas, tirando consequências disso, se ele é Salvador, se ele veio nos ensinar um caminho de ascensão, se ele veio nos ensinar um caminho de evolução, se ele veio nos salvar... Ora, ele veio nos salvar justamente desse corpo que é corruptível. Logo, ele não tinha corpo. E ele nos ensina a viver a revelia desse corpo, deixando esse corpo para lá. E aí João vai dizer, olha, isso não tem nada a ver com a gente. Nós vimos desde o princípio, nós ouvimos e apalpamos. Ele tinha corpo, ele tem corpo. E ele nos salva inteiros, também o nosso corpo. Porque tudo que existe, tudo que foi criado por um único Deus. Não existe um Deus que cria as coisas espirituais e um outro Deus meio mau que cria as coisas materiais. Um único Deus criou tudo. E tudo que ele criou é bom. Foi ferido pelo pecado, mas é bom. E Jesus veio para sarar essa ferida. E ele veio num corpo e ele morreu na cruz.
E nós vimos, ele derramou seu sangue. Sangue e água brotaram do coração dele na cruz. Isso é o que há desde o princípio. É isso que a gente tem para contar para vocês. Desde o princípio da nossa fé, é assim. E qualquer ideia que aponte para um Salvador que não tem corpo, uma salvação que não serve para o nosso corpo, uma criação que foi uma parte de um e uma parte de outro, e uma criação que desde o começo foi má, não tem nada a ver conosco. Um só Deus fez todas as coisas e o que ele fez era bom. Um só Salvador salva todos. E como diz o Papa João Paulo II, Jesus é o Salvador de todos os homens e o Salvador do homem todo, também o seu corpo. O que ele tem para nós é uma ressurreição no último dia. Ele padeceu no seu corpo, ele foi crucificado, ele foi humilhado. E esse é o segredo da nossa salvação. O Verbo de Deus se fez carne, o Verbo de Deus foi glorificado ao ser ferido na cruz. Esse é o paradoxo de tudo. E é disso que nós temos experiência, nós tocamos, nós vimos, ouvimos, e é isso que nós damos a vocês. E isso é a fonte da nossa comunhão. E qualquer coisa que venha mais ou depois do que isso, não é o que a gente tem a crer. Está tudo escondido aqui nessa introduçãozinha. No versículo 2, ele fala: porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Até hoje, nós a temos visto. E aí, nesse caso, não Jesus, como ele via antes de Jesus morrer, ser ressuscitado e ascender aos céus, mas aí já vendo na dimensão que a gente vê hoje, né? Exato. Temos visto, é um Temos passado visto, que ainda né? não Pois passou. Né? A vida se manifestou. Né? Jesus diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus diz no Evangelho de João que é preciso que nós tenhamos comunhão com Ele, e a comunhão com Ele é com aquele que o enviou, portanto é o Pai. Jesus diz no Evangelho de João: eu vos digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E aí ele repete aqui. Exatamente. Exatamente. Ele é como que mostrando: olha, o que eu digo a vocês é o testemunho de alguém que conviveu com o Verbo da vida feito carne. Né? A gente tem um ponto de referência que é maior do que nós e não pode ser... nós não podemos dizer qualquer coisa. Nós não podemos criar ideias na nossa cabeça. Nós somos devedores de uma realidade. Né? Existe uma objetividade no cristianismo que impede que a gente transforme o cristianismo numa lenda, numa fantasia ou numa palavra que possa servir para qualquer coisa. Sabe? Esgarça. Não. Existe um sentido original. E a gente não pode ir além desse sentido original. A gente pode explicá-lo com palavras que talvez sejam mais compreensíveis ao nosso agora. Mas o que a gente diz do Evangelho não pode ser outro Evangelho. Né? Não pode abusar daquilo que é a mensagem original, que é o que os apóstolos nos confiaram. Né? Padre Antônio, ainda no versículo 2, eu vejo duas palavras, dois verbos que fazem parte do mesmo chamado, né? Não tinha pensado nisso agora, tomando e lendo, ele fala, depois ele diz: damos testemunho e vos anunciamos. Então, são duas realidades, né? Dois chamados dentro de um só: dar testemunho e anunciar. Dar testemunho significa eu vi e o que eu vi ficou impresso em mim. Até hoje, quando a gente fala de uma testemunha num processo, a testemunha não é alguém que foi protagonista no que aconteceu, mas é alguém que presenciou e que de alguma maneira foi afetado pelo que aconteceu. Esse é o sentido original de ser testemunha. Né? Então, o testemunho de um cristão nunca é algo no qual
ele é como é que a gente pode dizer? Ele é o protagonista. O protagonista é sempre Jesus. Agora, eu dou testemunho porque o que ele fez me afetou. O que ele fez, eu vi, eu experimentei. Eu posso contar. Não é algo que eu conto porque já me foi contado. Não, é algo que eu conto porque interferiu na minha vida. Por isso, João dá testemunho e nós também podemos dar testemunho. Nós não somos repórteres do que João testemunhou. Nós somos testemunhas como João. Porque o que Jesus fez interferiu na nossa vida. Né? Quem Jesus é interfere na nossa vida. Então, dar testemunho e anunciar. Ou seja, não é o anúncio não é de uma coisa que não nos envolve. Uma pessoa que fala de Cristo, pelo menos uma pessoa que vai anunciá-lo, não é uma pessoa que fala de Cristo como de um ausente. Né? Um professor de história... Como um livro de professor de história. Né? Pode falar de Jesus sem que isso seja um anúncio, né? Porque não é um testemunho. Um arqueólogo pode falar de Jesus sem que isso seja um anúncio e um testemunho. Mas um cristão, um padre, um cristão que fala de Jesus no seu ambiente de trabalho ou na sua faculdade, ele sempre vai anunciar. Ou seja, ele sabe que ele não pode torcer aquilo ali para caber nem na cabeça dele, nem na cabeça de quem está ouvindo. Por mais que seja escandaloso, ele tem que dizer aquilo que Jesus trouxe. O anúncio significa que aquilo que eu falo é maior do que eu mesmo. Eu sou servo do anúncio. Eu não sou dono do anúncio. Depois, um cristão, ele dá testemunho. Porque ele sabe que o Jesus de quem ele fala, esse Jesus é o protagonista. E o que eu falo afetou a mim. Tem a ver com a minha vida, mexeu com a minha vida. Então, é uma palavra qualificada, vamos dizer assim. Quem pode me falar realmente algo sobre Jesus é quem testemunha. Não é nem o professor de história, nem o arqueólogo. Eles podem me falar algo de Jesus que já passou. Mas o Jesus real, que João tocou, que João viu, só os que são testemunhas como João podem falar algo dele. Por isso, toma cuidado. E é uma lástima quando um cristão, né, se sente profundamente perturbado quando, sei lá, no Natal ou na Páscoa, sai alguma coisa numa emissora de TV. Jesus, meu Deus, peraí, para. Vou ter que rever tudo, porque em 10 minutos alguém que não crê em Jesus, que não experimentou Jesus, que não tem compromisso com este anúncio, né, mas que pode torcer qualquer coisa para falar de Jesus que ele quiser, né, falou que Jesus teve sei lá o quê. Meu amigo, fala sério, você, né? Essa pessoa não tem nada para me dizer sobre Jesus. Porque o acesso que eu tenho a Jesus é com aqueles que vivem na comunhão disso daqui. Portanto, é a igreja. Os outros me falam de Jesus que pode ser fantasiado. A igreja não. As pessoas, engraçado, pensam o contrário, né? A igreja fantasiou Jesus e fala de Jesus. Nós que não somos a igreja e que estamos envolvidos com uma, aspas, ciência moderna, falamos sobre o Jesus que foi. Vou dizer uma coisa maravilhosa. É o contrário. Aqueles que não estão na comunhão da igreja, portanto, não têm comunhão com esse testemunho apostólico original, esses são capazes de torcer qualquer discurso ou de usar ideologicamente qualquer tipo de ferramenta para falar de um Jesus que caiba na cabeça deles. A igreja que tem compromisso com este testemunho apostólico, e só esse, que é maior do que nós, portanto, eu não posso. E ao longo de 2000 anos a igreja sempre soube disso. Eu não posso, eu não tenho direito, eu não tenho como torcer isso para virar uma outra coisa. A igreja pode me dar acesso a Jesus. Essa turma fora, não. Porque eles podem torcer e inventar o que quiserem para Jesus caber e se tornar só o subproduto de uma ideia, de uma ideologia da cabeça deles. Então, é o contrário do que normalmente falam para a gente e a gente pensa. Vamos largar de ser trouxa, porque ingenuidade não é virtude, né? Não. Padre Antônio, dar testemunho e anunciar, mesmo nas situações perigosas, difíceis. Estava lembrando aqui, Padre Antônio,
Pedro falou quando ele foi preso, né? Me ajuda a lembrar. E mandaram ele, olha, você tem que parar de falar de Jesus, né? E ele falou, não podemos deixar de falar das coisas que a gente tem visto, experimentado, tocado. É mais ou menos essa frase, Sim. não podemos deixar de falar de tudo aquilo que a gente tem visto, vivenciado, experimentado. Mesmo na eminência aí. Se fosse uma fantasia, cara, eu vou falar de uma fantasia até o dia em que a fantasia me custar a pele, né? A partir do momento que a fantasia custa a pele, eu vou pular fora, né? Ou se for uma coisa que eu não tenho muito certeza, né, eu vou falar até onde não me criar muito problema. Mas a partir do momento em que uma coisa que para mim não é tão certa pode se tornar algo que põe a minha vida em risco, eu vou arriscar minha vida por uma coisa incerta. É ruim, hein? Você acha que Pedro ia arriscar a vida, como todos os apóstolos arriscaram, por uma coisa incerta ou que fosse uma fantasia? A gente arrisca, a gente conta uma fantasia até a página 2, né? A partir dali, se o negócio começar a apertar muito, normalmente as pessoas contam fantasias não para ficar em perigo, mas para se dar bem, né? Quer dizer, seria uma lógica virada do avesso, do ponto de vista humano, o cara contar e insistir numa fantasia que causa problemas para ele. Até isso deveria fazer a gente pensar, cara, os caras todos morreram mal pra caramba. Cada história da morte de um apóstolo foi mais complicada que a do outro, né? Se fosse uma fantasia, se fosse um discurso menor do que eles pudessem torcer, não dava para torcer. Podia perguntar, escuta, para o Sinédrio, então me contem, eu quero falar de Jesus, mas o que eu posso falar dele? Me falem aí. O que vocês disserem que eu posso falar dele, eu falo. E em nenhum momento foi assim. Não, eu vou falar aquilo que eu vejo, aquilo que eu testemunho, aquilo que eu sei. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aliás, é uma das coisas mais que eu gosto mais dos Atos dos Apóstolos, é quando Paulo é colocado já quase no final lá, né, num processo, né, e aí o procurador vai contar para o cara lá que é governador, né, que vai julgar Paulo, olha, aqui temos um problema, né, Paulo está em litígio com esses líderes judeus aqui a respeito de um judeu, Jesus, que morreu e que Paulo insiste que está vivo. Cara, isso é muito bom, cara, porque isso é exatamente o que deve ter passado pela boca do cara que estava explicando a história pro outro pagão lá. Olha, o cara morreu, tem um registro lá com o Pôncio Pilatos que ele foi morto, isso a gente sabe. E o Paulo insiste que esse cara está vivo. Porque, aí, o cara deve ter falado isso, mas esse cara está insistindo tanto por quê? Será que ele não entendeu que vai ficar ruim para ele insistir isso? Mas ele insistia, porque ele tinha certeza que Jesus estava vivo. Padre Antônio, e assim, ao ponto, né, dele dizer, eu fico especialmente nesses dias tocada com essa palavra, ao ponto de Paulo dizer, ai de mim se eu não evangelizar. Me ajuda a entender melhor por que ele, ai de mim, eu quero viver essa palavra, Padre. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu acho que Paulo percebia ali o quanto ele tinha sido alcançado por Jesus e onde é que ele estava. Onde é que ele estava? E onde é que Jesus o pegou e como Jesus o mudou. E Paulo estava profundamente grato. Como é que eu posso não evangelizar? Né? Eu acho que no fundo é isso. E só evangeliza quem faz essa experiência. Eu sei onde eu estava, eu sei onde Jesus me alcançou, eu sei o que ele está fazendo de mim. Como é que eu posso não viver para ele? Né? Sem essa gratidão profunda, não tem evangelização. Né? Pessoas que não são gratas não evangelizam. Pessoas que não se sentem resgatadas não evangelizam. Eu sei onde eu estava, eu sei o fundo do poço onde eu estava. E necessariamente não é um fundo do poço social, econômico. Eu sei onde é que eu estava, eu sei o buraco no qual eu estava enterrado, eu sei onde é que eu estava rendido para tristeza, para desesperança.
E eu sei que Jesus foi lá e me pegou pela mão e me deu uma vida, e me deu uma esperança, e me deu um motivo para viver. Como é que eu posso não ser grato a Ele? Como é que eu posso não falar dele? Se você não tiver uma pessoa grata, você pode querer obrigá-la de 1000 maneiras a evangelizar? Não vai. Não vai. Não vai. Por isso as nossas igrejas têm que ser assembleias, têm que ser grupos de pessoas gratas, agradecidas. Se não forem, o bispo mandou fazer uma campanha de evangelização. Você vai pedir, gente, vamos evangelizar. Não vai aparecer ninguém. Agora, se você tiver uma igreja cheia de pessoas gratas, e você disser, gente, eu preciso de 10 pessoas agradecidas a Deus que possam falar de Jesus para outros, vão aparecer 50. Mas se for um lugar de pessoas gratas, ou seja, pessoas que saibam, eu sei onde é que eu estava, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei como é que eu tenho vivido hoje com Ele, pronto. Mas sem essa gratidão, a gente não se move. Quer dizer, então, Padre Antônio, que o senhor está trazendo aí um elemento que ainda não tinha tudo a ver com esse mês das missões. Quer dizer, até o padre que foi chamado para ir lá é fruto de uma gratidão, no caso o padre missionário, do coração dele ao ponto de sair da terra dele, de largar o lugar onde ele foi criado, cresceu, onde ele estava fazendo o seu trabalho pastoral, para ir lá por gratidão Sim. a Deus. Lembra, Laura, eu acho que umas semanas atrás a gente conversou sobre a Madre Teresa de Calcutá, né? Quando falou um repórter, né, que estava entrevistando a ela, falou a ela naturalmente, né? Ai, Madre, olha, eu não faria o que a senhora faz nem por $1 milhão. E a resposta dela foi, nem eu. E enquanto a motivação da gente é a gente, não acontece. Quando o motivo passa a ser ele e gratidão a ele, não é por $1 milhão, não é porque eu vou ter algum benefício com isso, não é porque eu já fui beneficiado, é porque ele já me fez bem. Aí acontece. Então, quem sabe, Laura, o que está faltando um pouquinho na vida da gente não é um pouco mais de gratidão, para a gente ser mais generoso, né? Para a gente viver mais por Jesus, para que a gente entenda que de fato ele é o motivo. Não é que eu vá ser beneficiado, eu vou ganhar algo que não tem. Não. É porque ele já me beneficiou. Jesus é o nosso maior benfeitor. E o bem que ele podia fazer por nós, ele já fez. Ele deu a vida dele por nós. Agora, o chamado é, entre em comunhão com isso. Entre em comunhão com isso como? Vem, se une à igreja de Jesus. Entre em comunhão nessa igreja que é a mediação, o meio, o corpo dele e o lugar onde você pode encontrá-lo. E nela você vai ter comunhão com ele, você vai se banquetear dele, você vai cear o amor dele. E se alimentando dele, você vai ter comunhão com o Pai. Padre Antônio, fiquei comovida agora porque eu experimentei uma profunda gratidão a Deus pela vida da Doris. Geraldo, que está ali na técnica, Ângela, eu, e acredito que o senhor também, e todos nós aqui, essa mesa que está aqui, esse lugar, né? Porque a Doris, que estava assim, no auge do sucesso profissional, reconhecida lá fora, né? Experimentou isso aí que o senhor acabou de falar, numa dimensão tão profunda, tão grande, né? Que deixou tudo, deixou a sua carreira, para quem não sabe, é a fundadora da comunidade Bom Pastor, e começou na casa dela, casada, com filhos, netos, né? A falar de tudo aquilo, isso tudo que a gente está vendo aqui na epístola, de tudo aquilo que ela tinha vivido, experimentado, e a gente está aqui 50 anos depois que ela começou, até hoje, né? Fruto da gratidão daquele coração. Então, assim, me comoveu quando o senhor falou, eu pude ter um alcance maior. O que um coração grato faz? O coração grato da Doris nos deu isso tudo aqui 50 anos depois. Esse é o segredo, né? E se você der uma olhadinha ao longo da história da igreja, você vai ver que foram sempre pessoas profundamente gratas pelo que Jesus fez, que se moveram.
né? Então, a gratidão a Ele, o reconhecimento, move a gente, põe a gente em movimento. Que seja assim com a gente também agora, né? E com cada irmão que está partilhando com a gente. Amém. Que haja uma profunda gratidão na nossa alma, que ponha a gente em movimento. Ai, amém. Para que essa comunhão de amor possa se alargar e possa alcançar muitos outros corações, atraindo muitos corações para Jesus. Amém. E por Jesus ao Pai do céu. Amém. Né? Laura, eu tô Amém. com fome, vamos comer alguma coisa? Vamos lá, Padre né? Antônio, Então, vamos. vamos Só nós. repetindo o que a gente falou, ele termina dizendo, olha, eu escrevi tudo isso para que a sua alegria... É muito lindo isso, eu fico imaginando ele já... Eu escrevi isso tudo... Aliás, ele fala, nós escrevemos isso tudo para que... Então, que lindo essa alegria completa que Jesus e a palavra dele nos dá, né, Padre É isso aí, a Antônio? alegria completa não é a alegria de quem não tem problemas. Não! É a alegria de quem tem Jesus. Ele Amém. completa, ele preenche a alma da gente. Né? Amém, amém. Gente, Deus abençoe. Vamos lá e partilha com a gente alguma coisa aí. Você também deve ter gratidão a Deus no seu coração. Compartilha com a gente porque você é grato e a gente vai dar uma Boa. olhadinha lá depois. Tá Vamos bom? ler. Deus abençoe, gente. Até logo. Amém. Tchau, irmãos.